Na sessão anterior, nós vimos uma primeira maneira de descrever o modo como os sistemas de operação funcionam com base nos componentes de um sistema, entradas, transformação e saída. E vimos como qualquer sistema pode ser ilustrado com base nesses três elementos, lógico, com aspectos diferentes em cada um, mas a forma de descrição segue a mesma lógica. Da mesma maneira, nós podemos, mesmo para sistemas de operações bem distintos, caracterizá-los de acordo com outro tipo de diferenciação. No caso, nós vamos usar os chamados 4 Vs das operações, ou quatro aspectos mais importantes, que seriam o volume do output, ou seja, o volume de resultados de saídas geradas por esse sistema, a variedade desse resultado, a variação de demanda desse resultado e o grau de visibilidade ou contato com o consumidor. Então, volume, variedade, variação e visibilidade, por isso 4 Vs. A gente vai ver que qualquer que seja o sistema, da mesma forma que nós vimos na sessão anterior, nós podemos caracterizá-lo de acordo com esses quatro elementos aqui. Agora, para que essa caracterização possa ser feita de forma adequada, é importante que nós entendamos o que é cada um deles, o que é volume, variedade, variação e visibilidade. E qual o impacto da escolha, da estratégia que vai ser definida pela empresa para trabalhar com cada um deles no nosso sistema de operações. Bom, em relação ao volume, quando se fala volume de output, volume de resultados, se respeita a quantidade de produtos que você fabrica, a quantidade de clientes que você atende, a quantidade de serviços que você presta em um determinado período, de refeições que você fornece, enfim, o elemento que é mensurado para avaliar o resultado gerado pelo sistema pode ter um volume mais alto ou um volume mais baixo. Isso pode ser, inclusive, uma definição da empresa, uma estratégia da empresa em função do seu posicionamento. Sei lá, você pode ter um mercado muito amplo, um mercado muito grande, mas uma empresa pode decidir se especializar em um pequeno nicho desse grande mercado. Ela vai fabricar muito pouco, já que o mercado, esse nicho que ela resolveu atender, é pequeno. É uma estratégia dela. Caso ela queira trabalhar com volume maior, ela vai precisar ter algumas características. Por exemplo, procedimentos padronizados. Todas as ações executadas no sistema de operação devem seguir a mesma lógica. Né? Então, se tem várias pessoas costurando uma determinada roupa, falando da mesma roupa em grande quantidade, o modo como essas costureiras vão trabalhar deve ser exatamente igual. O modo como as pessoas vão cortar o tecido para essa roupa deve ser exatamente igual. Tá? Então, a utilização desses procedimentos padronizados permite que você tenha repetitividade das tarefas, permite que você consiga fazer as tarefas de forma repetida várias vezes, de modo mais eficiente, de modo mais rápido e com uniformidade, garantindo que todos os produtos sejam exatamente iguais. Se não há procedimento padronizado, se não há repetitividade dessas tarefas, nós não podemos garantir que o resultado gerado vai ter sempre as mesmas características. A especialização do trabalho como consequência, e aí é um ponto importante ser analisado, porque quando se fala em especialização, um aspecto que muito se discute é: um funcionário especializado é um funcionário mais caro, é uma mão de obra mais qualificada ou é um funcionário mais barato? A especialização é importante seja entendida da seguinte maneira: imagine que nós temos um processo amplo, um processo relativamente complexo para fazer um determinado trabalho, para entregar um determinado resultado. Vamos imaginar duas situações para realizar esse processo. Essa primeira, e vejam que ele está sendo realizado de forma íntegra por uma pessoa apenas. Um funcionário que vai fazer esse trabalho do começo até o final. E a segunda possibilidade é pegar esse mesmo processo, que deve gerar exatamente o mesmo resultado, e fragmentá-lo em partes bem menores. E a cada uma dessas partes nós entregamos para a execução de uma pessoa diferente. Então aqui eu vou ter um funcionário, aqui eu vou ter um funcionário, aqui eu vou ter outro, aqui eu vou ter outro.
Esse funcionário que foi alocado para fazer apenas essa tarefa específica, nós podemos dizer que é um funcionário mais especializado do que esse aqui. Esse funcionário tem um perfil mais generalista, porque ele consegue fazer todas as etapas desse trabalho, enquanto esse funcionário tem um perfil de especialização. Ele se aprofunda, ele adquire maior habilidade, maior conhecimento na execução dessa tarefa específica. Agora, observem que, pelo nível de conhecimento adotado, esse funcionário do processo de cima tende a ter uma qualificação muito maior e, consequentemente, ter uma remuneração mais alta. É muito mais difícil eu substituir esse funcionário que sabe fazer tudo do que esse funcionário que faz uma pequena parte desse trabalho. Então percebam que especialização não é sinônimo de remuneração mais alta. Isso é até um termo que pode nos levar a uma certa confusão. Um médico especialista em cirurgias cardíacas, ele não ganha muito, então é um funcionário barato? Não, de maneira nenhuma, mas eu não posso comparar um médico desse porte, dessa categoria, com um funcionário que faz apenas uma tarefa operacional, por exemplo, no corte de um tecido qualquer. Tá? São coisas bem distintas. Agora, se nós tivéssemos um médico que fizesse com o mesmo nível de qualidade que esse cirurgião faz, todo e qualquer atendimento de saúde a uma pessoa, certamente esse que sabe fazer tudo com o mesmo nível de qualidade seria um funcionário, seria um profissional muito mais valioso. E mesmo assim, ele seria considerado um generalista, porque ele tem um conhecimento geral, ele tem um conhecimento amplo e, consequentemente, pelo conhecimento mais elevado, pela dificuldade de substituição, é um funcionário mais caro, é um funcionário que a empresa não consegue substituir com tanta facilidade. Agora, se ela vai gastar menos, se ela vai ter um custo menor na sua mão de obra, já que é uma mão de obra mais barata, mais especializada, que domina um nível de conhecimento mais baixo, ela vai ter que investir em equipamentos especializados. Aqui é o que a gente pode chamar de automatização. Processos bastante automatizados. Essa automatização é facilitada pelo fato das tarefas serem repetitivas. Tá? Então, se é sempre feito de uma mesma forma, é mais fácil você colocar uma máquina para realizar essa atividade. Então a empresa vai ter um investimento maior, ela vai precisar de mais capital, mas ela vai conseguir muito mais eficiência, muito mais produtividade e, consequentemente, o custo operacional, o custo para fabricar um determinado produto vai ser menor. Portanto, a gente pode já concluir que uma situação como essa, de volume alto, é adotada quando a empresa pretende trabalhar essa grande quantidade com preços menores. Normalmente essa é a estratégia utilizada. Tá? Bom, o outro V que está muito diretamente relacionado ao volume é a variedade. Variedade, por outro lado, é a capacidade que a empresa tem de fornecer produtos ou serviços com características diferentes. Ou seja, imaginem que uma empresa fabrica canetas como essa. Eu posso querer uma caneta exatamente desse tipo. Outra pessoa pode querer uma caneta um pouco mais fina, um pouco mais grossa, maior, menor, com um detalhe ou sem detalhe. Então, existem necessidades diferentes de pessoas diferentes. Se a empresa quer atender bem a cada um desses clientes, deixando-os plenamente satisfeitos, ela vai ter que fabricar, vai ter que disponibilizar diversos tipos de caneta. Ela vai ter uma variedade maior, ela vai ter um mix, ela vai ter uma linha bem mais ampla de produtos. Essa é exatamente a preocupação, atender muito bem o cliente. Preocupação de atender de modo preciso as necessidades, é uma situação que essa empresa procura priorizar, e ela vai ter que trabalhar muito fortemente a questão da flexibilidade. A flexibilidade é um ponto fundamental para essa empresa. E quando se fala em flexibilidade, ela precisa ter recursos generalistas, ela não pode ter, por exemplo, pessoas que só saibam fazer uma determinada atividade. Se eu quero cortar um tecido, eu tenho que ter um funcionário que saiba cortar qualquer tipo de tecido ou para qualquer tipo de roupa que eu faça, porque eu tenho uma variedade muito grande. E normalmente essa variedade muito alta está associada a um volume baixo. Por quê? Porque não é eficiente, não é racional nós colocarmos no mesmo sistema
processos realizando grande volume de uma grande variedade de itens. Para gerenciar isso vai ser extremamente complexo. Num caso como esse, em que eu tenha volume e uma variedade enorme de itens, o que é mais lógico? Você segmentar em vários sistemas diferentes. Consegue-se muito mais eficiência e muito mais racionalidade. Portanto, no mesmo sistema de operações, só tem sentido trabalhar com alta variedade se eu tiver baixo volume para cada variedade dessa, para cada item desse que eu preciso atender. Nesse caso, eu preciso ter recursos generalistas. E ao contrário do anterior, as pessoas vão ser o elemento de diferenciação. Como eu não tenho máquinas automatizadas que produzem de forma uniforme, em grande volume, em grande produtividade, o que vai fazer a diferença em termos da capacidade de produção, da capacidade de atendimento, da própria qualidade, são as pessoas que precisam ter uma formação muito boa, precisam ter experiência, precisam ter muita habilidade, são generalistas e, portanto, vão ser pessoas mais caras. Então, estamos trabalhando com equipamentos que não são tão automatizados, com funcionários mais qualificados, mais caros, consequentemente, os custos unitários maiores desse sistema, os custos unitários desse sistema vão ser maiores. Isso, pessoal, logicamente não é um impeditivo, é uma situação típica desse sistema. Se a gente quer trabalhar com variedade, de forma a atender de modo preciso a necessidade do cliente, nós vamos ter custos maiores. Mas, se tudo funcionar direitinho, nós podemos também cobrar preços mais altos. E o cliente vai pagar esses preços mais altos. Por quê? Porque nós estamos agregando valor, porque nós estamos conseguindo entregar para cada tipo de cliente exatamente o que ele precisa. E ele vai pagar por isso. O nosso quarto elemento é a variação da demanda. Enquanto os outros dois anteriores eram função de uma estratégia, de uma definição da empresa, a variação da demanda é algo que vem do mercado, então a empresa não define. O ideal para a empresa é que a demanda fosse estável, que não variasse. Então passa tempo aqui, meses, anos, e a demanda é exatamente a mesma. Não varia, não tem oscilação. Se ela puder crescer, ótimo, vamos vender mais. Mas se não, não é interessante que eu tenha, em cima dessa média, variações absurdas ao longo do tempo, como por exemplo essa figura aqui está mostrando. O que é interessante para a empresa é que a oscilação em torno desse nível seja o menor possível. Aí ela consegue organizar melhor o seu sistema, alocar recursos sem variação, mantendo a estabilidade. É muito mais fácil gerenciar um sistema com essa característica. É o ideal. Toda empresa escolheria trabalhar dessa forma. Mas como eu falei, isso não é uma decisão que a empresa pode vir a tomar. É uma situação de mercado e a empresa precisa simplesmente se adaptar a isso. Então, se a demanda da nossa organização tem esse perfil, o que vai acontecer? Nós temos duas formas de trabalhar com isso. A primeira delas seria alterar a capacidade operacional. O que é isso? A demanda está aumentando? Ok, então vou aumentar a minha capacidade. Como é que eu faço isso? Vamos fazer hora extra. Todo dia passamos a fazer 1 hora extra por dia, 2 horas extras por dia. Ou passo a trabalhar um segundo turno, ou contrato mais pessoas. Então eu vou aumentando a capacidade à medida que a demanda vai aumentando. Eu vou tentando igualar, tá? Eu vou tentando equilibrar a minha capacidade e a demanda. E o contrário acontece quando a demanda começa a cair. Aí eu vou cortando as horas extras, eu deixo de fazer o segundo turno, eu começo a desativar alguns equipamentos que não são muito produtivos, tá? Essa é uma primeira situação. E a outra situação seria variação no nível de estocagem. Quando a demanda for baixa e a gente estiver mantendo a nossa produção mais ou menos estável, eu vou gerar estoque. Eu aumento o meu estoque e quando a situação se inverter devido à ciclicidade, nós vamos produzir menos do que o mercado consome e eu vou usar o meu estoque para atender esse excedente. Logicamente que essa segunda abordagem só pode ser utilizada para bens físicos, é o que a gente viu num dos vídeos anteriores. E aí vocês percebem que se eu trabalho com serviços, a situação em que a capacidade não tem, a capacidade vai acompanhando essa demanda. Quando eu tenho um produto sendo fabricado, eu posso tanto alterar a capacidade como variar a estocagem. Nós vamos parar por aqui, no próximo vídeo nós continuamos.